Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus e nós estamos no capítulo 4 e vimos que Jesus começou o seu ministério e está pregando a palavra do Senhor pela região da Galileia. Então, no versículo de número 23 do capítulo 4, nós temos: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então Jesus está realizando a obra, manifestando a chegada do reino de Deus. Ele está pregando o evangelho do reino de Deus. Porque ele está dizendo, olha, aquilo que nós prometemos, ou seja, que o Pai prometeu, que a Escritura promete, aquilo que foi anunciado a vocês pelos profetas no passado, sobre a chegada do reino, a chegada do Messias, que é filho de Abraão, filho de Davi, finalmente chegou. E ele vai pregando. E essa pregação, observe que é para exatamente a igreja da época. Ou seja, ele ensinava nas sinagogas. Ainda que não somente nas sinagogas, mas ele pregava também ao ar livre, como acontece muitas vezes. Mas o seu público é fundamentalmente judeus. Quando diz que vinha gente de todo lugar, da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, eles se referem a judeus de todos os lugares, porque ele veio para o povo judeu. Ali é o coração de onde o ministério de Cristo vai se dar. Ele está anunciando aquilo que eles sabiam que deveriam esperar, a chegada do reino do Messias, como nós falamos. E a pregação é exatamente a explicação, o ensino do que é o reino de Deus, do que é que eles deveriam de fato esperar, porque, inclusive, eles não tinham um conhecimento real, ou seja, um entendimento real do que era o reino de Deus. Por isso, inclusive, rejeitaram a Jesus, estavam esperando algo e não veio exatamente como eles esperavam, ainda que houvesse tantas manifestações. O foco é o ensino do Evangelho do Reino, e os sinais têm um propósito muito importante: confirmar, claro, manifestando que o reino chegou. E a Escritura nos mostra o papel dos sinais. Lá em Hebreus, capítulo de número 2, versículo 3 e 4, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos e até mesmo outros discípulos, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então observe que a pregação do Evangelho do Reino era o coração da obra do ministério. Eles estavam ensinando, chegou o reino de Deus, chegou o tão esperado Messias. Uma nova etapa da história humana se dá agora, nesse momento. E como é que Deus vai testificando, vai confirmando que realmente chegou a época do reino de Deus? O cumprimento da palavra de Deus se dá agora, na chegada daquele que está anunciando o evangelho do reino. Os sinais e maravilhas. Então, os sinais e maravilhas são uma testemunha da obra do Senhor, do cumprimento de que o Senhor realmente estava manifestando a chegada do reino de Deus. Nós encontramos em Isaías, capítulo 61, uma profecia que fala sobre o período de Cristo e sobre a pessoa de Cristo também. Ele diz assim:
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, esta profecia, entre outras, está se cumprindo na pessoa de Cristo. E a pregação é o anúncio deste reino com todos os seus elementos, que nós vamos ver, inclusive, muito bem em Mateus 5 a 7, no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus mostra para eles quais as aplicações da palavra do Senhor e que eles deveriam, então, agora viver a beleza destas aplicações, porque o reino chegou. E eles deveriam, então, glorificar a Deus com a própria vivência deste reino. Então, Jesus está ensinando a igreja. Observe que o Senhor Jesus encontrou uma igreja de Antigo Testamento, uma igreja veterotestamentária, que precisava, inclusive, de uma reforma, de ser realmente revitalizada. Porque, ainda que ele estivesse pregando para a igreja, eles estavam vivendo uma mera religiosidade tradicional. E a religiosidade tradicional deles não levava eles muito longe, muito pelo contrário. Eles não tinham a alma da religião, eles não tinham a vida. Eles cumpriam as regrinhas, né? Eles todo sábado estavam na sinagoga, eles ofereciam o culto ao Senhor, eles seguiam certas regras e mandamentos, até porque os fariseus eram muito rigorosos em exigir o cumprimento das tradições, mas eles estavam tão longe do Senhor que não conseguiram ver o próprio Filho de Deus, o Emanuel, ou seja, Deus conosco, presente entre eles. E Jesus chega a dizer em Mateus 23, versículo 15, ele chega a dizer: ai de vós, escribas e fariseus, que eram aqueles que ensinavam o povo, que eram aqueles que eram exemplo para o povo, que eram aqueles que eram a liderança do povo, aqueles que eram inclusive os mais rigorosos, porque inclusive Paulo foi da seita dos fariseus e disse que eles eram muito rigorosos em seguir a tradição, seguir o ensino que eles aprendiam. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, para trazer alguém para o grupo de vocês. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Veja que coisa impressionante. Jesus vem para pregar para a igreja e encontra uma frieza espiritual tão grande dentro dela, uma religiosidade superficial, de mera aparência e tradições vazias, de tal modo que ele diz: vocês estão fazendo com que as pessoas se tornem 2 vezes mais filhas do inferno do que vocês. Em outras palavras, não havia salvação ali. Percebe? O negócio era tão sério que ele afirma: não há salvação entre vocês. Não há salvação na religião de vocês. Não há salvação nas práticas tradicionalistas de vocês. Não há salvação porque não havia alma. Eles não conseguiam compreender a alma da religião que o Senhor havia instituído. Então, quando Jesus prega para os judeus nas sinagogas e ao ar livre, ele primeiro está dizendo assim: chegou finalmente o reino, chegou finalmente o cumprimento das promessas de Deus, agora tudo se faz novo, agora a esperança está cumprida, algo novo chegou, algo grandioso. Mas o povo não entende. O povo não fica animado, feliz, alegre. O povo não vibra porque Deus cumpriu a sua palavra, porque o Messias chegou,
porque a obra de Deus se cumpre ali, porque a esperança se cumpre nele. O povo não fica feliz e vibra por isso. O povo nem entende. Muitos desprezam, outros murmuram, e há aqueles que até chegaram a matá-lo, não para que se cumprisse a palavra, mas por desprezá-lo mesmo. Então Jesus prega a chegada do reino e encontra uma religião vazia. E nós vemos isso porque no texto parece que o povo está realmente seguindo animadamente o cumprimento da promessa, já que o texto diz que numerosas multidões o seguiam. Mas se nós vamos para os outros evangelhos, vemos que, na verdade, não era porque se cumpria ali a palavra do Senhor, mas por outros interesses. Em João capítulo 6, após o Senhor Jesus ter multiplicado os pães, e em dia seguinte, ele vai para outra região, ele percorre de um lado do Mar da Galileia para outro, e a multidão está procurando Jesus, aquela multidão que comeu dos pães, aquela multidão que se fartou. Então, diz o texto, versículo 25 de João 6. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Observe que Jesus está insistindo: vocês precisam buscar o reino, vocês precisam crer em mim. E eles estão insistindo várias vezes: o pão. E aquele pão? Vai mandar pão de novo? E o Senhor vai mandar o pão do céu? E o Senhor vai nos dar pão? Tudo o que eles estão querendo são os sinais. Tudo o que eles estão querendo é comer, se fartar e ter as regalias que Jesus parece estar dando para eles, sem eles entenderem que são sinais que confirmam a chegada do reino, o cumprimento das promessas, a chegada do Messias, o Filho de Deus. E eles insistem: nós só queremos o pão, nós só queremos o pão. Então, observe que quando Jesus chegou, ele encontrou uma igreja que estava apática, uma igreja que estava fria, uma igreja que não estava vivendo para o Senhor, mas apenas desfrutando de bênçãos divinas graciosas, mas não desfrutando de uma comunhão com o Senhor. De fato, eles não conseguiam entender que a melhor dádiva de Deus era a sua própria pessoa, era a dádiva de si mesmo. E você, que hoje está vivendo num cristianismo que já está bastante apenas marcado por uma religiosidade superficial, também está vivendo essa religiosidade superficial? Será que quando o Senhor Jesus voltar, vai encontrar uma igreja fervorosa, vibrante, que realmente está andando com o Senhor, que entende a alma da religião, que vive para a glória dele, que se alegra nele, ou apenas um cristianismo apático, vivendo meras tradições superficiais
e tantas vezes vazias e transformando pessoas por meio dessa atração para dentro de denominações, transformando pessoas em filhas do diabo 2 vezes mais do que aqueles que já estão dentro. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Então é muito sério. Nós precisamos sempre revitalizar a vida da igreja. Ela precisa estar sempre sendo lembrada de que o propósito de Deus para nossas vidas é a nossa relação com Ele. É a nossa vida com Ele. É o nosso andar com Ele. Porque o propósito de Deus é que nós vivamos com Ele, para Ele, por toda a eternidade. Como está a sua vida com o Senhor? Você está andando com Deus? Você está vivendo a bênção do Senhor em seu coração? Porque o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, medite na palavra, ore ao Senhor, tenha prazer em adorar, faça isso de todo o seu coração. Viva a vida com Deus na prática, não apenas tradições ou sequências de eventos e momentos. Não viva apenas um ativismo, estando na igreja todos os dias. Não viva apenas regras estabelecidas, mas sem nenhum entendimento. Não viva apenas uma religiosidade superficial. Viva a alma da religião, que é andar com Deus. Jesus disse, o Pai, Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E essa é a verdadeira adoração. É uma adoração que realmente é movida pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Viva a verdadeira religião, viva por meio de Cristo Jesus. Viva para Cristo Jesus. Para que quando Ele voltar, encontre você ansioso esperando. E não pedindo apenas pão. Cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Mas alguém que está ansioso pela volta de Cristo para viver eternamente com Ele. E aqueles que andam com Cristo, com certeza, terão um imenso prazer de se encontrar com Ele novamente. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Te damos todo louvor e toda glória, porque o Senhor é Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado por Cristo, a maior dádiva do Senhor para nós. Que o Senhor nos ajude a viver a bênção dessa dádiva, nos alegrando em Ti, nos alegrando em Teu Filho e desfrutando dessa bênção todos os nossos dias, na prática, no nosso relacionamento contigo diário. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe a Tua igreja, avivando esta obra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.